de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos tirando da Bíblia, retirando da palavra de Deus as mensagens que falam sobre a direção de Deus. E eu quero destacar mais uma passagem bíblica que vai falar sobre a direção de Deus. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Mais uma palavra sobre a direção de Deus. Eu quero andar, em 2023 eu quero andar na direção de Deus. E a questão é, como andar na direção de Deus? Então, querer todo mundo quer, até que a gente pode até encontrar alguém que não quer saber de direção de Deus, que não quer ter o interesse, de saber qual é a direção de Deus. A gente pode encontrar pessoas assim, mas como se trata de um ambiente, da igreja, eu acredito que quem vem na igreja é porque quer uma direção de Deus para a sua vida. Então eu estou num ambiente onde eu me sinto à vontade de falar que todos nós aqui queremos a direção de Deus, amém? Amém, igreja? Então, determinado ambiente, eu vou chegar lá num baile de pagode, ou num baile de funk, e chegar ali, todo mundo aqui quer andar na direção de Deus. Ainda pode ter alguém ali que levante a mão e diga, eu quero andar na direção de Deus, mesmo numa atmosfera, num meio onde não seria tão adequado, uma palavra como essa, não seria adequada. Mas, como a gente está no ambiente da igreja, no ambiente entre crentes, irmãos e até visitantes que vêm conosco, algumas pessoas afastadas, então eu creio que todos nós aqui temos isso em comum. O que? Nós queremos andar na direção de Deus, num ano que começou, já temos aí um mês que passou, estamos no segundo mês, e eu acredito que a gente considere que estamos ainda no comecinho do ano. E vai fazer uma grande diferença passar todo esse ano de 2023 na direção de Deus. Vai fazer uma grande diferença, e é isso que nós estamos aprendendo aqui ao longo dessa campanha. Então hoje é o 5º dia, o 5º aprendizado sobre a direção de Deus. Então creio que todo mundo já encontrou. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, saiu da prisão, o que estava previsto não aconteceu. O que estava previsto? O que estava programado? Estava programado a execução de Pedro. O que estava programado? A morte de Pedro. Mas Deus cancelou a programação do inferno. Deus cancelou a programação de Herodes. Deus cancelou a programação dos inimigos. E eu tenho que te falar isso também nessa noite. Quando você ora, Deus cancela a programação dos adversários contra a sua vida. Deus cancela macumbaria, feitiçaria, olho grande, inveja, sabe? Deus cancela, Deus corta, quebra o arco e corta a lança. Deus cancela a programação do inferno, porque a Bíblia vai mostrar que o que Herodes programava era morte, mas aí Deus trouxe vida, Deus trouxe livramento. Então caiu por terra a programação do inferno. E eu quero falar mais, eu quero esticar mais essa palavra aí para você. Eu quero dizer para você que quem anda na presença de Deus não está debaixo da programação do inferno, mas está debaixo da programação do céu. Oh glória, aleluia. Ah, meu irmão, a morte pode estar na programação do inferno, mas eu não ando debaixo da programação do inferno, eu ando debaixo da programação do céu. Quem anda debaixo da programação do céu aí, a palavra de Deus diz que Deus vai edificar a igreja
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, contra a nossa vida não vai imperar, não vai prevalecer a programação do inferno. O inferno pode até programar, isso aí eles podem. O inferno pode programar qualquer coisa contra mim, qualquer coisa contra a minha casa. O inferno pode programar qualquer coisa contra a minha família. O inferno pode programar qualquer coisa contra a igreja, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja aí? Quem é a igreja aí? Levanta a mão. Quem é a igreja aí? Levanta a mão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso envolve você, envolve a tua casa, envolve a tua família. Oh glória! O inferno programou a morte de Pedro, mas o céu falou: não, cancela essa programação. Meu servo está debaixo da programação do céu. Oh, aleluia, meu servo está debaixo da programação do céu. O inferno programou, vai ficar em depressão, vai ficar brabo para ele, vai ficar esquisito para ele. O inferno programou, mas Deus fala assim: não, ele não está debaixo da programação do inferno, ele está debaixo da programação do céu. E quem está debaixo da programação do céu não tem depressão, não tem doença, não tem enfermidade, não tem obra do inferno, porque as obras ou as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Aleluia! O Senhor enviou o seu anjo, disse Pedro. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, da programação de Herodes. Tudo que Herodes esperava, está aqui, ó. Tudo que Herodes esperava e os judeus também esperavam, Deus cancelou. Tudo que estava programado foi cancelado. Porque nós não estamos debaixo da programação do inferno, estamos debaixo da programação do céu. Agora, vemos aqui que um dos fatos que logo seguiu, né, na sequência dos fatos, o que aconteceu? As portas se abriram. Por quê? Para Pedro sair da prisão, as portas têm que se abrir. E as portas foram se abrindo. Ninguém enxergou, ninguém viu. Os inimigos ficaram cegos. E é isso mesmo que acontece. As portas vão se abrindo. Enquanto o inimigo está cego, você está só avançando. Enquanto o inimigo não te alcança, você está só avançando. E o inimigo está lá, não podendo fazer nada, porque não estava enxergando, ou estavam dormindo de um sono profundo. Alguma coisa aconteceu que ninguém viu nada, e Pedro está só avançando, porta aberta. Primeira porta se abre, segunda porta se abre, terceira porta se abre. Eu acredito que havia ali umas 5 portas, talvez, porque havia uma principal e 4 onde haviam 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 quaternos de soldados tomando conta de 4 portas. E a última que se abriu, que dava para a cidade, né, que dava para a rua, foi uma porta maior, uma porta de ferro, diz a Bíblia, que abriu automaticamente. Então eu penso que 5 portas foram abertas. Irmãos, quantas portas precisam ser abertas para você? Aleluia, quantas portas precisam ser abertas? Pastor, para mim só uma já basta. Glória a Deus, ali Deus abriu 5. Então se você quer só uma, tem 4 ainda para Deus abrir. Tem mais 4 para Deus abrir. Se Deus já abriu uma porta, tem mais 4 para Deus abrir. Irmãos, o Deus que eu sirvo é o Deus que abre porta. E quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, também ninguém abre. Ele tem nas mãos a chave de Davi. E nessa noite, Ele vai abrir porta para quem está encontrando dificuldade com porta fechada. Quando você fica ali tentando, e a porta está fechada, o milagre de Deus acontece e as portas vão se abrir. E eu creio que nessa noite é noite em que Deus vai abrir portas aqui. Pelo menos 5 portas eu me atrevo a falar que foram abertas naquela ocasião. 5 portas pelo menos foram abertas, e a maior de todas é uma porta de ferro que eu acredito que era pesada. Ela foi aberta automaticamente, ou seja, a mão do Todo-Poderoso, a mão de Deus abriu aquela porta de ferro pesada, que talvez precisaria de 10 homens. A porta principal que dava para a cidade, diz a Bíblia que ela foi aberta automaticamente. A mão do Todo-Poderoso, não tem porta fechada de ferro, porta pesada. A mão do Todo-Poderoso
Todo-Poderoso, para ele não tem porta pesada, não tem porta com dificuldade. 10 homens para abrir aquela porta, mas a mão do Todo-Poderoso abre aquela porta que seja mais difícil, a mais complicada, a mais pesada. É essa porta que Deus abre. Aleluia. E eu quero também dizer para você que a questão, os milagres acontecem, o livramento acontece, a porta se abre, os inimigos são cegados, a programação do inferno é cancelada. Pastor, que maravilha. Mas eu quero falar do que possibilitou isso. Eu já comecei aqui a falar. Primeiro, oração. Alguém intercedendo, alguém orando, tudo isso vai acontecer. Agora, nós não podemos ignorar as instruções do anjo, porque afinal de contas, Pedro está precisando de uma direção. Ele está dentro de uma prisão, onde ele não faz a mínima ideia onde é a saída. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, porque sempre tem alguma coisa nova que Deus acrescenta, né? Mesmo a gente pregando várias vezes o mesmo texto, aí Deus chega e acrescenta algo novo. E aí eu queria compartilhar com você nessa noite. Talvez muitas pessoas aqui estão envolvidas em problemas em que você não vê saída. E a palavra-chave é essa: você não vê saída, mas Deus tem uma saída para você. Agora, você só tem que descobrir a direção de Deus. Se eu pudesse então dar um tema para a mensagem de hoje, eu daria esse tema: na direção de Deus sempre haverá saída. Na direção de Deus sempre haverá saída. É isso que o Espírito Santo quer implantar aí no teu coração, quer cravar aí no teu coração como chama de fogo ardendo no teu coração. Na direção de Deus sempre haverá uma saída. Quando não se tem uma saída, não se tem um escape, não tem. Pedro não sabia, não fazia a mínima ideia por onde seguir. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o centro, por onde que eu vou? Eu entro na porta X, na porta Y. Ele podia se complicar mais, ele não sabe, ele não tem a planta, ele não tem a planta da cadeia, ele não tem a maquete da cadeia, ele não sabe para onde ele vai. Então foi necessário o anjo falar para ele assim: ó, vem e segue-me. Foi necessário uma direção. Repita comigo assim, ó, foi necessário. Ou melhor, peraí, foi necessária. Vamos corrigir aí o português. Foi necessária uma direção. Necessária uma, feminino, uma direção. Necessária uma direção. Não é isso? Porque é feminino. Direção é feminino. A direção. Entendeu? Foi necessária uma direção. Porque necessária, porque direção é uma palavra feminina. É a direção, não é o direção. Entendeu? Desculpa, tá? Foi necessária. Naquele momento havia uma necessidade de direção, porque ele estava numa prisão sem saber onde é a saída. Aleluia. E eu penso que muitos de nós ficamos assim em determinados problemas. Deus vai enviar o anjo para te mostrar a saída. É isso que eu quero destacar nessa noite, o poder da oração. Quando não há saída, o anjo vem e te indica a saída. Você não sabe, mas aquele lá de cima sabe. Aquele que tem olhos como chama de fogo sabe. E ele vai te dar direção para você achar uma saída. Irmãos, glória a Deus.
E eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência, como eu já tive, e eu sei que outras virão, outras experiências como essas, elas virão, porque Deus vai continuar nos dando direção, amém? O anjo apareceu ali e falou: Pedro, cinge-te, a te levar a tudo isso. Então, vamos seguir essa direção. Primeiro, a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro no lado e o despertou. Eu quero dizer para você nessa noite, tem muita gente aqui que precisa ser despertada. Pessoas precisam ser despertadas. Tem muitas pessoas aqui que precisam ser despertadas. Pedro estava dormindo e o anjo tocou e despertou Pedro. Então nesta noite eu quero dizer para você assim, ó, você quer a direção de Deus, você quer uma direção em que as portas vão se abrir, você quer a direção de Deus em que o inimigo ficará cego, você quer a direção de Deus em que a programação do inferno será cancelada e a programação do céu é que vai prevalecer na tua vida. Eu quero dizer para você, você quer? Então primeiro você precisa ser despertado. Precisa haver um despertamento lá dentro da tua alma, um despertamento onde vai reacender em você a chama da presença de Deus, a chama da sede de Deus. Isso se chama despertamento. Aí a Bíblia vai dizer que depois que ele despertou, o que aconteceu? Ele se levantou. Por quê? Como é que ele vai levantar dormindo? Só se for sonâmbulo. Não é o caso aqui. Primeiro você desperta, porque ninguém se levanta sem primeiro despertar. Sabe por que muita gente não se levanta na presença de Deus? Sabe por que muita gente não se levanta para caminhar na igreja? Sabe por que muita gente não se levanta para retomar? Quantas pessoas às vezes chegam na igreja e falam: pastor, estou voltando, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Jesus. Tem gente que entra aqui e sempre a gente está orando, recebendo e abraçando, dizendo: agora você voltou, e a gente abraça, daqui a pouco some de novo, aí depois aparece: eu estou voltando, aí a gente abraça de novo e diz: legal, seja bem-vindo, e aí some de novo, daqui a pouco vem de novo, a gente abraça, fica alegre porque a pessoa voltou, e a gente sempre vai celebrar quando alguém volta, a gente sempre vai festejar quando alguém volta, vamos abraçar e vamos dizer: seja bem-vindo, glória a Deus, mas daqui a pouco some de novo. Sabe por que muita gente vem, mas não permanece? Porque para se levantar, primeiro tem que despertar. Ninguém se levanta sem primeiro despertar. Então nessa noite que haja esse despertamento da alma, despertamento lá do espírito, reacender a chama, é a vida entrando em você novamente, é aquela visão das coisas celestiais, é aquilo que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, que você não vai pensar nas coisas que são de baixo, nas coisas que são da terra, mas vai começar a pensar nas coisas que são do céu. Sabe o que é isso? Despertamento. Uma hora está na igreja, outra hora está fazendo live com roupa indecente. Uma hora está na igreja, outra hora está lá fazendo dancinhas estranhas. Uma hora está na igreja e falando que está voltando, e outra hora está lá fazendo coisas inadequadas, completamente fora dos padrões da palavra. O que é isso? São pessoas que estão querendo se levantar sem primeiro despertar. Aqui está seguindo a ordem. Sabe qual é a ordem? Primeiro desperta, depois levanta. Oh, aleluia! Porque quem se desperta, irmão, você nem precisa falar para a pessoa assim: vem na escola dominical. Quando a pessoa se desperta, você nem precisa falar com a pessoa assim: começa a frequentar a igreja direitinho. Você não precisa falar não.
Você não precisa nem dar o cartãozinho para a pessoa com os horários da igreja, porque quando a pessoa se desperta, ela teve um despertamento lá na alma, no espírito, ela mesma vai correr atrás das informações para poder vir para a igreja no outro dia e procurar saber se tem mais outro trabalho, vai procurar saber se tem trabalho nas células, nas casas. A própria pessoa vai correr atrás. Quando ela se desperta, aí ela se levanta de verdade. Às vezes a gente tem que falar com a pessoa: domingo voltou domingo agora, passado, domingo agora, voltou. Aí, não veio hoje. Aí a gente liga: poxa, você não veio, faltou, o que houve e tal, não sei o quê. Ih, eu nem sabia que hoje tinha culto aí. Quando a pessoa está desperta, vou falar o que acontece quando a pessoa foi despertada por Deus, irmão. Domingo a pessoa foi despertada por Deus, domingo agora foi despertada por Deus. Na segunda-feira de noite ela está aqui na frente da igreja, esperando a igreja abrir. Segunda-feira ela está aqui. E aí algum irmão pode vir, porque sempre tem um irmão aqui. Eu vi um grupo fazendo visita, né? Tava o Carlos estava aqui ontem, segunda-feira. Ontem não, né? Acho que foi segunda-feira. Estava ali na frente da porta e tal. E aí, irmãos, ele vai falar assim: não vai abrir a igreja não? Não, irmão, hoje a igreja não funciona. Ah, poxa. Os irmãos vão para onde? A gente vai fazer uma visita. Posso ir com vocês? Quem foi despertado por Deus, você não precisa nem falar que tem que vir para a igreja quarta, tem que vir para a igreja na escola dominical, tem que vir na igreja não. A pessoa vai correr atrás. Quando que tem culto de novo? Vai ligar para a gente, vai ligar para alguém, vai pegar o telefone de um irmão e vai dizer assim: vem cá, quando que vai ter outro culto lá na igreja? Eu quero saber quando vai ser, qual é o próximo culto na igreja. Essa pessoa foi despertada por Deus e ela está se levantando. Então a pessoa se levanta. E o detalhe aqui, levanta depressa, porque Deus tem pressa. Irmão, o tempo está se encurtando, o tempo está diminuindo. Cada ano que passa, o tempo está diminuindo. Tem cada coisa acontecendo aí, irmãos, que eu chego à conclusão de que Jesus está muito, mas muito pertinho de voltar. Tem cada coisa acontecendo no mundo, né? Agora recentemente um terremoto que abalou a Turquia, um terremoto que matou mais de 3.000 pessoas, né? O número está aumentando mais, e a gente vê essas catástrofes mostrando que os sinais estão acontecendo. Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então levanta depressa. Levanta-te depressa. E Pedro então se levanta, porque de quem quer a direção de Deus não levanta-se igual murrinha não. Levanta depressa. Quem quer a direção de Deus é depressa. Aí a Bíblia vai dizer que assim que ele se levantou, a prisão caiu. Foi ele se colocar de pé, as cadeias caíram. Porque é isso que acontece no mundo espiritual, é isso que acontece. É só você se levantar que vai estar demônio caindo para tudo quanto é lado. É só você se levantar e obra de macumbaria vai estar caindo para tudo quanto é lado. É só você se levantar que tudo que foi lançado contra a tua vida vai cair por terra, e você vai ver o alívio que você vai sentir, porque todo o peso de macumba, de feitiço, de olho grande, seja lá do que for, essa mandiga que está em cima aí, grudada nas tuas costas, tudo cai quando você se levanta na presença de Deus. Cai tudo, meu irmão. Caiu. As cadeias caíram. Porque quando alguém se levanta de verdade, as cadeias caem.
Quando alguém se levanta, primeiro, desperta. Segundo, levanta depressa. E terceiro, as cadeias caem. É onde o cigarro vai sumir da tua vida, a bebida vai sumir da tua vida, porque as cadeias caem quando você se levanta. Quando a pessoa se desperta para levantar depressa, as cadeias caem. Aí o homossexualismo cai por terra. Práticas indecentes caem por terra. Linguajar profano de palavras torpes caem por terra. Adultério, fornicação, prostituição, tudo isso cai por terra. Por quê? Porque as cadeias caem quando você se levanta. É onde a gente vê alguém que começa a testemunhar, dizer: pastor, eu fumava muito, agora não fumo mais. Por quê? Porque você se levantou e as cadeias caíram. Pastor, eu bebia muito e agora não bebo mais. Por quê? Porque foi você se levantar, as cadeias do álcool caíram por terra. Pastor, eu me drogava, usava cocaína, usava maconha, eu cheirava crack, eu fumava crack, eu fazia tudo isso, mas agora não faço mais. Por quê? Porque foi você se levantar e as cadeias das drogas caíram. Eita glória! Porque tem que se levantar, irmão. E eu vou terminar aqui agora. Cinge-te, aleluia, vista-se, põe uma vestimenta, e não esqueça também de colocar a capa, porque está frio lá fora. Vista-se e não esqueça a capa, está aqui, ó. Lança as costas a tua capa e segue-me. Vista-se, coloca as sandálias e não esqueça a capa. Vista-se. Quando você se levanta, quando as cadeias caem, você está se vestindo com as vestes de salvação. Sabia que a salvação, ela é considerada uma vestimenta? Quando você é salvo, você é vestido com vestes de salvação. Você sabia que na linguagem figurada, quem não tiver essa veste será expulso das bodas do Cordeiro? Tem uma parábola em que o dono da festa fala assim: dá um passeio pela festa para ver se está todo mundo com as vestes adequadas. E alguém começa a supervisionar e fala assim: tem um que não está com a veste adequada não. Então pega esse sujeito e lança lá no exterior, né? no fogo, que o seu bicho não morre. Joga lá no fogo para queimar. E aí a gente vê nessa parábola, porque é uma parábola, né? Uma parábola, ela não é uma história verídica, mas ela traz um ensinamento, que existe uma vestimenta para quem vai participar das bodas do Cordeiro. E essa vestimenta se chama veste de salvação. Essa veste de salvação nós já fomos vestidos. Deus nos vestiu com a veste de salvação. E aí Pedro, ele levanta, e o anjo fala assim: coloca a vestimenta. Por quê? Porque quem se levanta, as cadeias caem, e tem que se vestir com a veste de salvação. Pega a veste de salvação nessa noite. Sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Deus nos vestiu com vestes de salvação. E eu quero dizer para você que depois vem a sandália, que é a proteção para os pés, para ele poder correr, para ele poder andar, para ele poder passar pelas portas. Ele precisava daquela sandália. Coloca a sandália, que é proteção, onde você será protegido por onde quer que você ande. Vai ter um espinho no meio do caminho, mas a sandália está te protegendo.
vai ter uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra. Há uma pedra no caminho e no caminho também há uma pedra. Mas quem está com a sandália vai passar por cima. Nenhuma pedra vai te parar. Coloca a sandália, Pedro, coloca a sandália. Porque quem anda na direção de Deus vai andar com a vestimenta da salvação e vai andar com a sandália da proteção, para poder caminhar e nenhum mal vai te atingir. Eu quero dizer para você por último, agora lança a tua capa. A capa não era o vestido, porque vestido é a salvação, o vestido da salvação. A veste é da salvação, ele já estava vestido, mas agora ele vai colocar a capa. A capa então não é o vestido, é o que? A condição, Pedro já está vestido com a veste de salvação. E a capa? O que a capa faz? A capa traz para ele agora a condição, não de vestido, porque ele já está vestido. Agora ele vai estar revestido. Porque quem se levanta na presença de Deus, as cadeias vão cair, vai pegar a veste de salvação, mas não se esqueça, você não tem que só estar vestido, Deus fala que você tem que estar revestido. Quem quer seguir na direção de Deus tem que pegar a capa. Pastor, e essa capa é o que? Representa o que? A veste eu já entendi, a veste representa a salvação. E essa capa representa o que? Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que está faltando em muitos crentes? Muitos crentes já estão vestidos. Tem muitos crentes vestidos, mas tem poucos crentes revestidos. Tem muitos crentes que não aguentam o frio. Falando figuradamente, falando de forma ilustrada, tem muito crente que não aguenta o frio, a frieza toma conta, e você fica lá com frio, estático, parado, tremendo, porque você está com frio. Sabe por quê? Porque você está vestido, mas não está revestido. Então Pedro, você vai sair lá fora, tem frio, lá fora a frieza vai tentar te pegar, a frieza vai tentar te parar, lá tem muito frio lá fora. Então Pedro, você sai daqui vestido, mas não sai daqui só vestido não, pega a capa e sai daqui revestido. E nessa noite Deus fala com você, está na hora de muitos crentes aqui saírem daqui revestido nessa noite. E eu encerro a minha palavra, pode ficar de pé nesse momento. Porque tem muito crente que está vestido com a salvação, mas ainda não foi. Muitos crentes não foram revestidos com poder. E foi Jesus que mandou. Fala comigo assim, ó. Esse negócio aí. Fala comigo, fala. Esse negócio aí de revestido, não foi o pastor que inventou não. Fala mais alto, não foi o pastor que inventou não. Foi Jesus que mandou. Fala com quem está do teu lado aí agora, ó. Esse negócio foi Jesus que mandou. Isso aí foi Jesus que mandou, irmão. Eu só sou um mensageiro. Eu só sou um mensageiro para reproduzir o que ele falou. Eu só sou um mensageiro para poder fortalecer, consolidar o que ele já falou. Foi ele que disse, ó, vocês precisam ficar na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Porque está todo mundo aqui vestido, mas eu quero que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Eu quero convidar para a gente orar sem mais demora. Hoje não tem monte, fique tranquilo. Hoje a gente não vai subir o monte, então a gente vai orar com mais tranquilidade. Vem aqui quem vai sair daqui hoje com milagre. Quem está na fé que vai sair daqui com milagre. Quem está na fé que vai sair daqui com a cura, vem aqui para frente. Se não tiver lugar na cadeira, aleluia, na quarta-feira que vem você vai sentar mais pertinho aqui. Porque você vai usar a sua fé. Aleluia. Então vem. Vamos orar. Oh glória. Irmãos, quando nós
começamos a fazer a obra de Deus. Sabe, quando Deus despertou, quando aconteceu esse despertamento, aí nós nos levantamos na presença de Deus, as cadeias caíram, e nós começamos a buscar o Espírito Santo de uma maneira que nunca buscamos antes. Sabe, isso é uma coisa tremenda. Você começa a buscar o Espírito Santo de uma tal maneira que você não precisa de ninguém para ficar te chamando para ir para o culto, não. Você não precisa de ninguém para ficar te perturbando. Hoje tem culto, hein? Hoje vai ter busca. Hoje vai ter monte. Irmão, quando a pessoa está despertada por Deus, buscando o poder do Espírito Santo, mesmo quando não tem culto, ela dá um jeito de fazer um culto. Ela vai no monte sozinha, ela vai na oração, ela pede até para entrar na igreja, a igreja vazia, ela pede para entrar para orar. Quando a pessoa está buscando o Espírito Santo, ela vai atrás da oração, ela vai atrás da vigília, ela vai atrás do monte, ela vai atrás. E isso, irmãos, é algo que começa a acontecer na vida de alguém que está buscando o quê? O revestimento. O revestimento é a busca do Espírito Santo que começa a te levar para o revestimento de poder. E esse revestimento de poder é o que vai garantir para você a proteção no meio do frio, da frieza. Quantas pessoas estão frias, abatidas, apáticas? Quantas pessoas o frio já tomou conta, já gelou? A pessoa já virou um sorvete ambulante, porque a pessoa está muito fria. O que está faltando? Revestimento. Revestimento de poder. Quando você está pronto para orar, está pronto para jejuar, está pronto para subir o monte, está pronto para evangelizar, aí isso se chama revestimento de poder. Então vamos orar. Você já está aqui recebendo oração, já tem aqui uma equipe de oração orando por você. Em nome de Jesus, você já vai sair daqui com uma experiência nova. Vou pedir aqui, vamos cantar. Eu quero viver algo novo. Prepara aí esse louvor para a gente cantar. Prepare esse louvor, porque eu já vou orar aqui. Vou pedir o pastor Luiz Fernando para fazer essa oração. Vamos orar. Enquanto você está aqui ligado, fica ligado, continua ligado aí que Deus está operando. Deus está operando no teu organismo, Deus está operando problemas de pressão alta, problemas do coração, problemas relacionados aí, talvez o pulmão, os rins. Deus está tocando. Aonde tiver um problema no intestino, problema no ovário, Deus vai tocar aí. Inflamações, infecções. Receba o toque do Senhor.